Eu arruinei todos os relacionamentos e amizades que minha irmã tinha, estou destruindo a família dela e estou feliz com isso. Então, eu, 20F, tenho uma irmã, vou chamá-la de Kelly? Ela tem 22 anos. Desde que começou a namorar, ela também começou a trair, repetidamente, um ciclo sem fim. Seu primeiro relacionamento foi quando ela tinha 15 anos, eu tinha 13. Ela me apresentou ao Brad, um amor de pessoa, cara incrível. 2 dias depois, ela estava passando muito tempo com seu parceiro de estudos no quarto. Eu não era burra, percebi o que ela estava fazendo. Na verdade, ela mesma contou para as amigas, se gabou disso no sofá da nossa sala. Assim que ela fez isso, decidi que ela não era uma boa pessoa, ela me enojava. Então, da próxima vez que ela e seu parceiro de estudos estavam no quarto, tirei uma foto através do buraco da fechadura da porta. Eles estavam apenas se beijando, nojento, mas nada demais. Esperei e no dia seguinte, roubei o telefone dela e consegui o número do Brad. Mandei uma mensagem me identificando e explicando por que estava entrando em contato. Ele não acreditou que ela estava traindo, então enviei a foto e pedi que não contasse a ela como descobriu. Ele concordou. Eles terminaram, obviamente. Ela ficou arrasada e acusou as amigas de terem contado. Ela nunca suspeitou de mim. Por que suspeitaria? Eu era a irmã que grudava nela, copiava tudo que ela vestia, fazia, assistia. Eu a admirava. E continuei fingindo. Eu não queria que ela soubesse que eu sabia ou que eu tinha feito. Eu esperava que ela tivesse aprendido a lição, mas não aprendeu. O próximo namorado sério veio quando ela tinha 17 anos e eu 15. Eu estava vigiando como um falcão, esperando pelo próximo namorado. Ninguém queria namorar com ela por um tempo depois do Brad. Afinal, ela era uma traidora. Seu parceiro de estudos nem quis ficar com ela. Ele já tinha namorada, afinal. Mas esse namoro não durou nem um mês depois que o Brad terminou com a Kelly. Alguém contou para a namorada do parceiro de estudos que ele era um traidor. Que coisa estranha, né? De qualquer forma, entra em cena o Steven. Ele era ingênuo, talvez um pouco bobo, acreditava que todo mundo era bom. Kelly convenceu ele de que entre ela e Brad só tinha rolado um beijo e nada mais. Eu não acreditei nisso, mas tanto faz. Esse inocente garoto da igreja realmente achou que ela tinha mudado depois de menos de 2 anos. Ok, né? Um mês se passou e eu não tinha nada contra ela. Comecei a pensar que talvez ela tivesse mudado. Mas não, de repente lá estava ela, se gabando para as amigas sobre trair o Steven. Fiquei escondida, precisava dos detalhes. Queria ter gravado a confissão, mas não gravei. O que eu ouvi foi que ela estava planejando se encontrar com um amante no parque na tarde seguinte. Nós duas já éramos grandes o suficiente para sair de casa quando quiséssemos, só precisávamos avisar nossa mãe. No dia seguinte, ela disse que ia ao shopping. Eu disse que ia sair com amigos. Esperei até ela estar alguns minutos à minha frente e fui para o parque. Tirei fotos dos dois se abraçando debaixo de uma árvore e se beijando. Repeti o esquema. Steven jurou manter segredo. Ele mostrou as fotos para ela, mas desta vez não havia nenhuma prova de quem as tirou. Se fossem as primeiras fotos, ela teria me pegado, mas qualquer um poderia ter flagrado aquilo tão descaradamente no parque. Terceiro relacionamento. Entra o bad boy. Eu o odiei. Ele era grosseiro, nojento e desrespeitoso. Esse foi mais complicado para mim. Ele claramente era um tapa-buraco, só algumas semanas depois do Steven. Mas eu suspeitava que ele pudesse machucá-la se algo como traição acontecesse. Então, eu precisava que ela terminasse com ele ou que ele decidisse sair sem que fosse culpa dela, mesmo que ela fosse horrível. Planejei e esperei por alguma prova de que eles não combinavam. E você acredita? Eles estavam traindo um ao outro com o mesmo cara. Eu achei que expor isso talvez fizesse eles virarem um trisal, mas estava errada. O namorado dela odiava a ideia de alguém saber que ele era gay. Então, quando descobriu que Kelly sabia que ele era bi, ele deu fora tão rápido que parecia que os pneus estavam pegando fogo. 3 namoros desfeitos. Minha irmã ainda não fazia ideia de quem estava por trás disso. Mas ela começou a suspeitar que eu sabia de algo, porque estava desabafando comigo sobre mim, sem saber. Então ela me contou seu plano. Ela contaria uma história diferente para cada amiga e veria qual delas chegaria até o próximo namorado. Eu ajudei a inventar os nomes falsos, as descrições e os lugares. Foi até divertido para falar a verdade. O quarto namorado era, na verdade, apenas um amigo dela que estava participando do plano. Ele queria tanto a Kelly que faria qualquer coisa pela atenção dela. Ela contou para a amiga que estava traindo o namorado 4 com um loiro e que se encontrariam na sorveteria no dia seguinte. Para a amiga B, disse que era um moreno e que o encontro seria na praia. A amiga C ouviu que era um ruivo e que eles iam se encontrar na casa dela. Já a amiga D recebeu a história de que era um careca e que se viriam no Starbucks. Kelly queria que eu verificasse a sorveteria. Kelly estava em casa e o número 4 foi para o Starbucks. Ninguém apareceu na praia. Mas Kelly pensou que se nenhuma de nós visse qualquer amiga perto de algum dos lugares, então a culpada seria a amiga B. Fizemos exatamente isso. Foi meio engraçado receber as mensagens constantes dela perguntando se alguém já tinha visto alguma coisa. Ela estava em pânico porque B era sua amiga desde a infância e ela não queria que fosse B. No final, nenhuma amiga apareceu, e Kelly mandou um desabafo para B acusando-a de ser uma péssima amiga e de contar para os ex-namorados dela sobre suas traições. B negou veementemente, mas a amizade estava destruída. A tomou o lado de B, dizendo que Kelly era louca por pensar que era uma delas. C ficou do lado de Kelly, argumentando que era suspeito que A
C e D não tivessem aparecido nos locais combinados e que a lógica apontava para B. D achava que todas eram malucas e na verdade me acusou, apontando que, se eu fosse a fofoqueira, nenhuma amiga teria aparecido em nenhum dos lugares. E como ninguém estava na praia, não havia como saber. Kelly ficou ofendida e disse que eu jamais faria isso com ela, que eu a amava demais para machucá-la, afinal, éramos irmãs. No final, D ficou do lado de A e B, porque achava que Kelly era delirante. C permaneceu ao lado de Kelly. O número 4 e Kelly nunca chegaram a ser um casal de verdade. Kelly, achando que a rata havia sido desmascarada, começou a namorar Luca. Pobre e doce Luca, o caso dele foi o mais trágico de todos, porque Kelly o traiu com o irmão gêmeo dele. Isso foi quando ela tinha 20 anos e eu 18. Talvez já estivéssemos velhas para isso, mas eu ainda não tinha terminado. Eu não deixaria que ela destruísse a vida de mais um cara. Demorei mais para perceber essa traição. Eram gêmeos afinal. Nunca desconfiei das fotos no Snapchat, nunca questionei a aparência dos caras. Como poderia? Eles eram idênticos. Até que Luca raspou a cabeça por causa de um amigo com câncer, mas o irmão não. Foi aí que consegui um vídeo deles se beijando no carro. Mandei para Luca e lavei minhas mãos. Ele mostrou o vídeo para Kelly e ela surtou. Dessa vez ela não tinha contado a ninguém sobre a traição, nem para mim, nem para C, nem para o número 4. E como eram gêmeos, ela achava que ninguém notaria. Finalmente, ela começou a namorar o número 4. Ele era o único cara da nossa cidadezinha burro o suficiente para isso. E claro, ela fez o de sempre. O traiu. Aqui estava o meu problema. Eu não tinha certeza se ele terminaria com ela por causa da traição ou se acreditaria nisso. Então, esperei, reuni provas e em uma reviravolta inesperada, consegui uma foto de C e o número 4 se traindo. Eles traíram Kelly. Enviei para o número 4 as fotos de Kelly o traindo e para Kelly, as fotos do número 4 a traindo. A situação explodiu. Ela ficou sem amigas, sem uma sequer. Afastou todas. E todo mundo na nossa cidadezinha agora sabia que ela era uma traidora. Agora, você deve estar se perguntando, por que contar essa história agora? E por que destruir minha irmã dessa maneira? Eu a odeio. Eu a odeio desde que era criança. Veja bem, somos apenas meias irmãs. Temos o mesmo pai, mas mães diferentes. Nosso pai traiu a mãe dela com a minha mãe. Minha mãe, a quem eu amava, era uma mulher com deficiência. Meu pai tinha um advogado melhor, então quando eu tinha 5 anos, ele me tirou dela. Legalmente eu suponho, mas tudo que minha mãe conseguiu foi um direito de visitação limitado. Eu podia vê-la apenas uma vez por semana, por 1 hora, porque a justiça determinou que ela não era capaz de cuidar de uma criança. Quando fiquei mais velha, comecei a ir escondida até a casa dela depois da escola para passar mais tempo com ela. Minha querida irmã mais velha me pegou e contou para o nosso pai. Voltamos ao tribunal, e como uma criança burra de 8 anos, eu soltei na frente do juiz que odiava meu pai, que ele era um traidor e um lixo, e que eu gostaria que ele nunca tivesse me conhecido. O tribunal decidiu que minha mãe estava me alienando do meu pai. As visitas foram cortadas, e eu fui colocada na terapia para corrigir meus sentimentos sobre ele. Sim, eu sei que minha irmã só tinha 10 anos na época, mas ela nunca se desculpou. Mesmo quando mencionei isso depois, ela nunca achou que fez algo errado. Minha mãe morreu 1 ano depois, e meu pai me proibiu de ir ao funeral. Meus avós maternos tentaram forçá-lo, foram à justiça, mas perderam. O juiz disse que apenas minha mãe poderia ter contestado a guarda do meu pai e que a menos que meus avós tivessem provas de que ele era um mau pai, não deveriam nem perder tempo tentando. A esposa do meu pai o perdoou. Nada inteligente da parte dela, na minha opinião. E foi ela quem me criou ao lado dele. E eu tinha minha irmã, a quem eu odiava. Mas eu fingia que não. Porque a melhor vingança é um prato que se come frio. Então, por que contar essa história agora? Porque minha querida meia-irmã usa esse subreddit. Acho que ela nunca postou nada, mas já bisbilhotou por aqui. E estou de mudança para a casa dos meus avós maternos. Por que só agora, aos 20, e não aos 18? Porque hoje coloquei o último prego no caixão da minha vingança. Deixei fotos espalhadas pela casa do meu pai traindo minha madrasta com várias mulheres. Todas marcadas com datas, desde quando eles me acolheram até cerca de 1 semana atrás. Ter uma impressora fotográfica no Walmart foi bem útil. E tudo que eu desejo é destruir meu pai e minha irmã, enquanto minha madrasta, por quem sinto pena, tem um acordo pré-nupcial. Se ele a trair, ele não recebe nada. Ela é a dona da casa, dos carros, da casa de verão. Eles têm uma conta bancária conjunta que ele pode tentar esvaziar, mas pelo que sei, a maior parte do dinheiro dela está em uma conta separada. Ela é muito rica, a ponto de ter pago por tudo que eu precisei quando criança e ter feito isso com um sorriso no rosto. Não sei se ela alguma vez guardou ressentimento contra mim, mas nunca demonstrou. Ela me tratou exatamente da mesma forma que tratava minha irmã. Mas além disso também deixei provas de que minha irmã sabia que nosso pai estava traindo nossa madrasta. Provas de que minha querida irmã sabia que a mãe dela estava sendo traída e não disse nada. Desde registros de conversas até gravações de voz e até mesmo recibos dos presentes que ele comprava para ela para mantê-la calada. Está tudo lá, esperando por ela na casa. E hoje tanto minha irmã quanto meu pai estão fora no fim de semana. Minha madrasta estará em casa dentro de algumas horas, e eu estarei longe. Mesmo que ele veja isso 10 segundos depois de ser postado, ela nunca chegará a tempo de limpar a bagunça. Edit? Ok, estou vendo muitos comentários sobre a fechadura, então vou explicar. Minha casa era muito antiga, construída pelos próprios moradores da cidade.
Na época em que minha casa foi construída, as pessoas gritavam: "Me ajude a construir e eu pago a cerveja do dia". Eles faziam escolhas de design bem questionáveis. Todas as portas dos quartos tinham um buraco grande abaixo da maçaneta, no formato de uma fechadura. Isso fazia parte de uma placa de metal fixada na maçaneta. Essas fechaduras não tinham qualquer função, de nenhuma forma, como mecanismo de tranca. Minha casa era tão antiga que quando reformamos algumas partes, encontramos fiação de tubo e botão, e o isolamento térmico era feito de jornal, lençóis velhos, páginas rasgadas da Bíblia e outras coisas. Até encontramos uma boneca assustadora. Outras escolhas de design estranhas incluíam o que minha irmã chamava de porta de Coraline, que originalmente levava a um celeiro ao lado da casa. Mas o celeiro já não existia há muito tempo. O interruptor de luz do porão ficava dentro de um banheiro, longe da porta do porão. O interruptor do banheiro ficava do lado de fora do banheiro. O ralo da máquina de lavar roupa estava conectado ao chuveiro, e quando a máquina estava funcionando, o ralo do chuveiro borbulhava e precisávamos ligar o chuveiro para a água escoar. No porão, no teto, havia várias tampas de potes pregadas em uma tábua. Meu pai disse que os antigos donos costumavam pregar as tampas para poder enroscar os potes nelas e armazenar coisas como pregos, parafusos e vidro quebrado. A casa era bizarra e estranha, muitas coisas não faziam sentido. Havia outras esquisitices que não me lembro agora, mas enfim. Achei que essas fechaduras fossem mais comuns, estou descobrindo que não e isso me surpreende um pouco. Edit 2. Muitos de vocês parecem achar que uma mulher rica precisa viver em uma casa luxuosa. A casa onde morávamos foi comprada quando minha madrasta estava grávida de Kelly. Os avós ou bisavós do meu pai foram os construtores, acho. Não tenho certeza, talvez não, mas sei que a casa pertenceu à família dele por muitos anos. Ele cresceu lá. Eles perderam a casa e tiveram que se mudar. Meu pai conheceu e se casou com minha madrasta, e eles moraram com os pais dela enquanto procuravam um lugar para viver. Um dia, ele viu a casa à venda e implorou para minha madrasta comprá-la. Ela aceitou com a condição de que só contratariam trabalhadores quando fosse realmente necessário, porque os pais dela a ensinaram a gastar dinheiro apenas quando fosse indispensável, e não de forma supérflua. Eles tiveram Kelly e ele reformou um dos quartos um pouco, mas, pelo que sei, nenhuma grande reforma aconteceu nesse período, já que eles tinham um bebê e estavam ocupados. As reformas que lembro de quando fui morar lá começaram porque meu quarto e o de Kelly eram muito frios. Então, meu pai abriu a parede para verificar o isolamento, que como mencionei antes, era jornal velho. O plano era que eu e Kelly dormíssemos no quarto deles com minha madrasta, e meu pai dormiria no sofá até terminarem os reparos. Enquanto fazia isso, ele encontrou a fiação antiga. Nós saímos da casa enquanto um profissional trocava toda a parte elétrica. Depois, ele terminou o isolamento. Sobre as fechaduras antigas, minha madrasta achava elas bonitinhas. A única que foi modificada foi a do banheiro. Meu pai removeu a maçaneta antiga, trocou por uma com tranca, preencheu o buraco com alguma coisa e passou gesso ou tinta por cima, não sei ao certo. Também arrancamos todo o carpete, que tinha 2 camadas, e removemos o papel de parede de todos os cômodos. Enquanto fazíamos isso na sala de estar, encontramos a tal porta de Coraline. Meu pai contou que antigamente havia um celeiro ao lado da casa, então ele achava que essa porta levava até lá. Quando abrimos não havia nada atrás porque o celeiro tinha sido demolido e a parede foi fechada. Mas havia umas 6 camadas de papel de parede cobrindo essa porta. Essas reformas estavam sempre acontecendo, todas feitas pelo meu pai, porque era o dinheiro dele e ele sabia o que estava fazendo. Não lembro exatamente em que ordem aconteceram, porque eu era criança. Além disso, vocês parecem achar que crianças de 8 a 10 anos são burras e incapazes de guardar rancor. Isso é loucura. Acho que eu mencionei que minha vingança começou quando eu tinha 13 anos. Claro, a situação começou aos 8, mas eu tive dos 8 aos 13 para alimentar minha raiva. E não, eu não fiz isso porque uma criança de 10 anos cometeu um erro. Fiz isso porque minha irmã nunca viu o que fez de errado. Ela me disse que eu consegui uma família melhor com isso, que minha mãe era uma mulher suja, que ela fez o que era certo e o que era melhor para mim. E eu a odeio por isso. Por nunca ter pedido desculpas, por nunca ter reconhecido o quanto me machucou. Atualização, 28 de janeiro de 2025, terça-feira. Ok, olá pessoal, vocês queriam uma atualização. A postagem original já está longa, então estou fazendo uma segunda. Vou começar com a reação da minha madrasta. Na hora em que ela deveria ter chegado em casa, fiquei sentado na frente do meu telefone como uma criança no Natal esperando ansiosamente. Para minha decepção, tudo que recebi foi uma mensagem de texto. Amanhã almoço pizzaria favorita. Ela colocou o nome real, mas vocês entenderam. Foi só isso. Eu me perguntava se ela iria acabar com a minha vida. Depois de discutir com meus amigos, resolvi ir burra? Possivelmente. Ainda estou viva? Pode-se dizer que sim. Fui encontrar minha madrasta na pizzaria que adoro. Fizemos o pedido e ela estava sorrindo para mim, de um jeito meio assustador. Ela me perguntou se eu sabia por que ela me chamou. Minha resposta foi provavelmente idiota, mas respondi, para me matar? Ela riu, balançou a cabeça e disse que passou tempo demais garantindo que minha bunda burra continuasse viva para se dar ao trabalho de me matar agora. Ela disse que me chamou porque agora não tinha mais motivo para guardar os segredos do meu pai. Sendo a drama queen que sou, implorei por informações. Ela contou. Ainda não gosto dela, mas caramba. Ela me perguntou se eu sabia como meus pais se conheceram. Obviamente disse que não.
Ela explicou que uma prima dela, que eu conheço como Tia Sam, deu uma festa para amigos e família. Sam era amiga da minha mãe, mas minha mãe nunca tinha conhecido minha madrasta nem meu pai. Minha mãe nasceu cega, mas gostava de festas mesmo assim. Havia álcool na festa, mas minha mãe só bebia refrigerante em um copo com gelo. Minha madrasta foi embora cedo porque não gostava de ficar longe da Kelly por muito tempo, mas meu pai ficou. Sam apresentou meu pai para minha mãe. Não havia motivo para suspeitar de nada. Sam já estava bêbada nessa altura, segundo minha madrasta. Ela não sabe o que aconteceu depois. Não sabe se meu pai pegou um novo copo para minha mãe e colocou algo além de refrigerante, se ele colocou alguma coisa na bebida dela ou se minha mãe pegou o copo errado. Em algum momento Sam olhou e viu minha mãe cambaleando. Correu até ela. Aos olhos bêbados de Sam, minha mãe claramente estava bêbada. Havia muitos copos na mesa então, na hora, ela assumiu que minha mãe pegou o copo errado algumas vezes. Sam levou minha mãe para o andar de cima para ela dormir. Foi a última vez que viu minha mãe naquela noite, mas viu meu pai algumas vezes. Sam continuou a sair com minha mãe e um dia, minha mãe anunciou que estava grávida. Ela não tinha parceiro na época. Sam fez as contas mentalmente e surtou e fez várias perguntas para minha mãe. Mas minha mãe riu e disse que não engravidou na festa, mas sim em um caso de uma noite. Sam aceitou isso meio hesitante. Depois que nasci, Sam era minha junto com Kelly às vezes. Um dia, ao nos ver lado a lado, seu alarme interno disparou. Ela fez um teste de DNA. Um com ela e comigo pensando que se fosse alguém da família dela, haveria uma leve correspondência. Não houve correspondência nenhuma, e ela ficou aliviada. Mas Sam cuidou de nós novamente quando eu tinha 3 anos e Kelly 5. Segundo minha madrasta, ela não conseguia parar de nos encarar. Fez outro teste, dessa vez entre mim e Kelly. Os resultados chegaram, e seu coração afundou. Eu e Kelly éramos compatíveis. Ela ficou quieta por um tempo, fazendo perguntas ocasionais para minha mãe, mas não conseguiu se segurar e contou para minha madrasta em algum momento. Minha madrasta explodiu com meu pai. Ele alegou que estava bêbado e confundiu minha mãe com ela. Que havia consentimento, mas que foi um erro e aconteceu só uma vez. Minha madrasta concordou em perdoá-lo com a condição de que ele fizesse parte da minha vida. Ela disse que achava que ele assumiria que minha mãe não queria vê-lo por perto. Mas ele e minha mãe foram para o tribunal, e um acordo foi feito. Madrasta disse que não estava feliz com isso, mas seguiu em frente. Quando comecei a me distanciar do meu pai, ela deu dinheiro a ele para terapia familiar e encontros, mas ele usou esse dinheiro, além do próprio, para contratar um advogado e basicamente me roubar. Quando ela percebeu o que ele tinha feito, já não podia mais impedi-lo. Ela ainda queria ter pouco ou nada a ver comigo e não queria se envolver. Mas então minha mãe faleceu, e ela percebeu uma coisa: se ela o deixasse agora, me deixaria com um idiota que provavelmente me venderia por um par de sapatos. Se ela fosse embora, poderia levar Kelly, mas não tinha nenhum direito sobre mim, e eu nunca a deixei me adotar, o que também não ajudava. Ela tentou ajudar meus avós maternos a lutarem por mim, mas eles foram rejeitados, então ela decidiu que poderia aguentar ficar com ele para me proteger. Palavras dela. Não sei se é verdade. Ela disse que agora não se importava mais, que eu sabia a verdade, que estava se divorciando dele e nunca mais teria que pensar nele. Perguntei sobre Kelly e ela deu de ombros, dizendo que a filha dela acabou ficando um pouco parecida demais com o pai para o gosto dela e que ela daria a Kelly algumas opções para tentar resolver os problemas que via nela, como terapia, cortar relações com o pai, etc. Mas ela ia tirar tudo do meu pai, pois o contrato pré-nupcial que eles assinaram basicamente dizia que quem traísse ficaria apenas com a roupa do corpo. Exatamente o que eu queria. Encerramos a conversa ali. Ela me abraçou e pediu desculpas por não ter sido melhor, por ter cometido tantos erros e me feito odiá-la, e também por Kelly. Disse que se eu precisasse de ajuda com qualquer coisa, era só avisar. Estou começando a achar que a julguei mal, mas ainda não sei. Nos despedimos e eu fui para casa. Esperei e esperei, até que recebi uma ligação do meu pai e não atendi. Ele me mandou uma mensagem dizendo que eu era uma filha horrível, que queria que eu saísse da casa dele e que nunca mais queria me ver, que eu destruí o casamento dele por causa de uma mulher morta que mal me conhecia. Ele estava furioso, mas eu respondi lembrando de que ele teve anos para parar de trair minha madrasta, para evitar que eu o pegasse no flagra e para manter a vida perfeita que achava que merecia. Também o chamei de algumas coisas bem escolhidas em nome da minha mãe. A próxima foi Kelly. Ela de fato encontrou a postagem e se desculpou, só que não. Ela me mandou parágrafos e mais parágrafos me chamando de mentirosa manipuladora, dizendo que passei a vida enganando-a por causa de um erro que ela cometeu aos 10 anos. Disse que não precisava se desculpar ou se sentir mal, que eu deveria ter gostado de fazer parte de uma nova família rica, que eu não precisava ter contado para a mãe dela sobre o pai dela subornando ou sobre ela traindo. Eu contei para a madrasta durante a nossa conversa. Ela disse que foi minha culpa a madrasta ter dado um ultimato a ela, que era fazer terapia, cortar relações com o pai ou arranjar outro lugar para morar. Eu só mandei um emoji rindo e bloqueei tanto ela quanto meu pai. Isso foi ontem. Mas não acabou por aí. Como alguns de vocês sabem, meu terapeuta me ligou esta manhã. Ele perguntou se eu tinha tempo para me encontrar com ele hoje e eu tinha, então fui.
Assim que entrei, ele virou o laptop para mim e mostrou um vídeo do TikTok sobre mim, e perguntou, isso é você? Eu não consegui parar de rir, e ele só balançou a cabeça e disse que tinha muito mais trabalho a fazer comigo do que pensava. Mas ele estava sorrindo, eu vi o sorriso. Ele só não queria admitir que achou minha vingança incrível, eu sei disso. Conversamos um pouco sobre a situação, sobre como talvez tenha sido um pouco extremo, discordo, mas ok, e então fui embora. Madrasta me ligou depois pedindo ajuda com algo. Fui até a casa dela, curiosa. Ela disse que o advogado dela havia dado um dia para meu pai pegar as coisas dele e ir embora. Ele pegou o que conseguiu carregar, e agora era o dia da fogueira. Perguntei se isso era aprovado pelo advogado, e ela deu de ombros, dizendo que as coisas eram dela de qualquer jeito. Que meu pai não comprou nada e provavelmente nem tem dinheiro para contratar um advogado e contestar. Então jogamos um monte de coisas numa pilha e deixamos o fogo queimar. Foi meio divertido. Ela chamou a tia Sam, que chorou e me abraçou porque se sentia culpada por não ter me contado antes, mas disse que odiava meu pai e queria estar o mais longe possível dele. Mostrei para minha madrasta as mensagens de Kelly, e ela ligou para Kelly e disse que ela não tinha ninguém para culpar além de si mesma. Disse para não me culpar pelo fato de que ela não conseguia parar de afastar caras legais que se queria ficar com um cara decente. Talvez devesse agir menos como o lixo traidor que era o pai dela. Disse também que Kelly tinha uma semana para decidir o que faria da vida, pois já era adulta e minha madrasta podia simplesmente se livrar dela quando quisesse. E desligou. Eu, madrasta e tia Sam pedimos pizza. O pai da minha madrasta ligou para ela perguntando o que estava acontecendo e por que Kelly apareceu chorando na casa deles. Minha madrasta entrou para falar com ele, e não sei o que foi dito. Mas ela saiu com um olhar vitorioso e me disse para não me preocupar porque Kelly não era mais meu problema. Dei de ombros e segui em frente. Meus avós maternos confirmaram que minha madrasta realmente estava disposta a dar dinheiro escondido para eles contratarem um advogado para lutar por mim depois que minha mãe morreu. Confrontei minha madrasta sobre o fato de ela não ter ajudado quando minha mãe ainda estava viva, mas ela insiste na história de que não sabia que meu pai estava levando minha mãe para o tribunal pela segunda vez até que fosse tarde demais, e que se sentia desconfortável em contatá-la depois de ter ajudado a roubar a filha dela. Os pais da minha madrasta também me disseram para não me preocupar com meu pai e Kelly, e que se eles tentassem alguma coisa depois disso, iam se arrepender de não terem simplesmente aceitado a derrota e seguido em frente. Não sei o que os pais da minha madrasta disseram para Kelly, mas aparentemente eles são extremamente contra a traição de qualquer tipo e acham que Kelly deveria seguir o conselho da madrasta, cortar relações com o pai, procurar terapia e se desculpar comigo. Acho que isso é tudo. Foi uma loucura por um tempo, mas estou seguindo em frente, lavando as mãos de Kelly e do meu pai. Ainda não decidi se vou cortar laços com minha madrasta ou não. Ela disse que entenderia completamente se eu fizesse isso, pois sabe que errou muito na minha infância, mas que ainda quer me ajudar com despesas e outras coisas, então não sei. De qualquer forma, agora todo mundo na minha cidadezinha sabe o que eles fizeram comigo. Algumas pessoas até encontraram a postagem, não só meu terapeuta, e o drama se espalha rápido, aparentemente. E estou assumindo tudo quando me perguntam, porque quero que as pessoas saibam o que fizeram comigo. Não acho que este post seja tão bom quanto o original, porque nunca pensei em fazer uma atualização e meio que fui escrevendo conforme as coisas aconteciam. Mas é isso. Espero que isso acalme os viciados em drama nos comentários. Se algo mais acontecer, provavelmente vou adicionar aqui. Mas até que isso aconteça, não haverá mais atualizações.